Deus abençoe aí nossas crianças. Vamos abrir a palavra, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo de número 17. Está aí projetado para você. Se puder também abrir sua Bíblia, sempre é bom. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Está projetado aí um versículo só, vamos ler todos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Bem, queridos, recomeçar. Recomeçar é daquelas palavras que se aplicam assim a todas as áreas da nossa vida. Eu diria que recomeçar é algo do próprio ciclo da vida, né? O tempo é um ciclo de recomeço. Veja que domingo é o primeiro dia da semana. Significa que a semana que passou terminou. E quando chegar no próximo sábado, às 23 horas e 59 minutos, teremos um novo domingo, uma nova semana, um novo ciclo. Por isso, eu pessoalmente, ao contrário aí da maioria das pessoas, eu sempre adorei as segundas-feiras, porque na minha emoção, ela sempre simboliza um recomeço, uma nova chance de você viver, de fazer diferente, de você ter novas experiências. E o que vale para as semanas, também vale para os meses. Afinal, semana passada nós terminamos o mês de outubro, iniciamos o mês de novembro, mais um ciclo de 30 dias. E, claro, daqui a pouco, logo mais, nós chegaremos aí à meia-noite e iniciaremos um novo dia de 24 horas. E daqui a pouco chega o dia 31 de dezembro e viveremos a expectativa mística de um ano novo, um novo ciclo de 365 dias. Então, recomeçar é parte dessa rotina temporal das nossas vidas. E essa dinâmica ela também pode ser experimentada em áreas específicas da nossa vida. Nos estudos, por exemplo, a cada início de ano, a cada semestre, a cada novo curso, a cada nova fase da vida acadêmica, você está recomeçando os estudos. Algumas circunstâncias fazem com que, às vezes, a gente tenha que parar, interromper, dar uma pausa e recomeçar lá na frente. Na vida profissional, às vezes, nós também somos obrigados a recomeçar. Obras param e recomeçam. Tratamentos param e recomeçam. Às vezes, nós precisamos recomeçar nossa vida sentimental. Casais são desafiados a recomeçar o seu casamento constantemente com o mesmo cônjuge. Portanto, recomeçar é algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Certamente você já recomeçou várias coisas na sua vida. Talvez algumas você está recomeçando agora. Talvez você esteja num tempo de recomeço, ou talvez você esteja urgentemente necessitando recomeçar algo que está parado na sua caminhada. E quando falamos de recomeço, nós
podemos identificar assim algumas causas, né? Eu separei aqui 3 motivos para recomeçarmos. Ou porque houve uma interrupção, ou porque algo deu errado, ou porque podemos e desejamos aperfeiçoar o que temos. Então, primeiro caso, a interrupção. É mais simples, né? Você está lá em casa, lavando uma louça, varrendo a casa, lavando roupa, enfim, fazendo alguma tarefa, o telefone toca, você para o que está fazendo para atender o telefone. Depois você recomeça aquela tarefa. Às vezes, as situações que nós precisamos parar são mais sérias. Surgiu uma emergência, uma circunstância inusitada, que você não esperava, e você precisou adiar aquele plano, aquele projeto, aquilo que você estava executando. Às vezes são projetos importantes, às vezes são propósitos espirituais, que ficaram parados na sua vida, estão parados talvez há um tempão. Coisas que precisam ser retomadas. Às vezes a razão para recomeçar ela é outra. Às vezes nós precisamos recomeçar porque simplesmente começamos errado. Ou você começou errado, ou alguma coisa errada aconteceu no percurso. É a ideia da reconstrução. Não sei quantos lembram, mas no início do ano, deste ano, lá nos meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos aí uma pequena série de mensagens sobre reconstrução. Uma falha, um erro, uma eventualidade aconteceu na sua vida, um acidente, ou mesmo uma série, um conjunto de erros, falhas, fatalidades destruíram o que você estava fazendo. Deu tudo errado. Pequenos ajustes não são suficientes. A casa caiu e você vai precisar recomeçar do zero. Agora, também pode acontecer de você querer fazer melhor o que você estava fazendo. Então, não é, veja bem, que você fez errado. Não houve uma interrupção, um adiamento, não aconteceu nada de ruim. Você percebeu que agora, a partir de agora, pode ser diferente. Você amadureceu, você recebeu novas informações, você aprendeu novas coisas, você teve uma nova experiência com Deus, e isso te levou ao desejo de aperfeiçoar. Eu quero refazer, eu quero recomeçar, porque eu aprendi, eu descobri, eu entendi que existe uma maneira melhor de fazer o que eu vinha fazendo. Talvez eu não me dediquei tanto quanto poderia. Assim, queridos, em síntese, né? Há muitas razões para recomeçar, talvez você tenha outras além dessas que eu citei aqui. Isso em diferentes áreas da vida. Nosso interesse aqui é olhar para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida na igreja, para a sua caminhada no reino de Deus. E a partir do Evangelho, a gente pode aplicar isso a várias áreas diferentes, né? E eu comecei a pensar nesse tema, olhando para a nossa igreja e vendo que para muitas pessoas, a nossa igreja é um lugar de recomeço espiritual, né? Pessoas que passaram por experiências ruins em outros lugares, em outras igrejas. Gente que passou por todo tipo de problema, que ficou decepcionada, frustrada, desigrejada, desviada, cansada, e precisou recomeçar. Pessoas que estão recomeçando porque elas foram a causa da sua própria derrota. Há isso também? Gente que se afastou da igreja por conta dos seus próprios pecados. Gente que caiu e não levantou mais. Gente que aos poucos foi se esfriando na fé. Gente que foi descuidando da sua espiritualidade. Porque, veja, irmãos, às vezes, o que nos leva para longe de Deus não são os grandes problemas, os grandes pecados.
Às vezes, o que nos leva para longe de Deus simplesmente é o descuido, falta de zelo, falta de atenção com as nossas rotinas espirituais. Você não está cuidando direito da sua espiritualidade e isso tem um preço, isso tem uma consequência. Há pessoas que precisam recomeçar espiritualmente porque vêm de uma realidade religiosa diferente. Não vêm de outras igrejas, mas de outras religiões. Pessoas que antes não eram evangélicas, não professavam a fé cristã, estavam perdidas. Em certo sentido, elas estão começando, mas também estão recomeçando o seu entendimento sobre fé e espiritualidade. E aí, pensando nisso, a gente conclui que ao nosso redor, o que mais tem é gente necessitando recomeçar a sua vida espiritual. Amigos, vizinhos, conhecidos, familiares, gente da escola, do trabalho, na sua casa. Pense aí. Talvez a maioria dos nossos alvos missionários, né, as pessoas pelas quais nós oramos ao longo da semana, são pessoas que precisam recomeçar espiritualmente. Seja porque caíram nos seus próprios erros, seja por falta de zelo espiritual, seja porque passaram experiências de frustração, seja porque o fato, ou melhor, de fato, a pessoa estava numa situação religiosa errada, seja porque um problema interrompeu a caminhada dela, anos se passaram, o problema já não existe mais, mas até hoje a pessoa não retomou a sua vida com Deus. Pessoas que precisam recomeçar. Possivelmente a maioria de nós, aqui dentro, de alguma forma está recomeçando. Quando o Senhor me trouxe para iniciar a plantação aqui da Igreja das Águas, eu precisei recomeçar o meu ministério. Então eu estava começando uma nova igreja. Mas para que desse certo, né, eu precisava recomeçar o meu ministério como a minha visão ministerial como pastor. Então não bastava continuar fazendo o que eu fazia antes. Então o próprio Deus muitas vezes nos empurra para um recomeço espiritual. E como é bom a gente olhar para trás e perceber depois os resultados que colhemos em nossa vida por conta desse recomeço. Provavelmente, a maioria das pessoas que estão nos visitando, pessoas que estamos evangelizando, que estão orando, pelas quais estamos orando, são pessoas que precisam recomeçar. E talvez você nem saiba, mas você está recomeçando. Ou talvez você não percebeu, mas você precisa recomeçar. Ou talvez você tenha plena consciência. Eu preciso recomeçar, mas lhe faltam forças, lhe falta fé. Porque, irmãos, a verdade é que recomeçar é difícil. Não sejamos ingênuos. Surgem dúvidas no nosso coração. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vale a pena me esforçar tanto? E se o resultado não for aquele que eu estou imaginando? Será que não é melhor me acomodar onde eu estou, nessa realidade, conviver com isso aqui, desse jeito? Talvez você já até deu alguns passos na direção de um recomeço, mas os problemas vêm e você já começa a pensar em desistir. Será que não seria melhor retroceder? Então, querido, eu queria enfatizar com você nessa manhã exatamente os desafios
os desafios que enfrentamos para recomeçar a nossa vida espiritual. Desafios que enfrentamos. Desafios que precisam ser enfrentados. E o primeiro desses desafios é o motivo, a razão. Por que recomeçar? Por que recomeçar? É a pergunta que você precisa responder. Por quê? Por quê? Por que não manter do jeito que está? Por que eu tenho que mudar alguma coisa? Por que eu tenho que refazer a minha vida com Deus? Por que eu tenho que reconstruir o meu relacionamento com o Senhor? Por que eu tenho que retomar a minha vida na igreja? Por quê? Talvez você não esteja nem muito interessado na resposta. Porque você não quer mudar nada. Mas você precisa. Por quê? Porque o Senhor te chama a um recomeço. O chamado de Deus. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. Há um chamado do Senhor. É uma questão de obediência ao que Deus está falando com você. Somos chamados a recomeçar porque, se erramos, somos chamados ao conserto. Se estamos bem, somos chamados ao aperfeiçoamento. Se estamos parados, somos chamados a reiniciar a nossa caminhada. Pedro e seus amigos tinham passado a noite toda pescando. Uma noite inteira de dedicação ali no mar. Pescadores profissionais. Não pescaram nada. Jesus os encontra de manhã e lhes faz um desafio. Recomecem a pescaria. A resposta de Pedro é muito interessante. Ele diz assim: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Em outras palavras, não há nenhuma expectativa de recomeçar a pescaria. Zero. Sabe? O que eu vou, olhando essa realidade, analisando a realidade da minha vida, o que eu vou ganhar em recomeçar? Do ponto de vista humano, nada. Não vai acontecer nada, não vai dar certo, não vai funcionar, nada vai mudar. Talvez seja assim que você olhe para a sua vida espiritual. Recomeçar para quê? Recomeçar para quê? Talvez suas expectativas sejam 0. -1. Negativas. Faça como Pedro. Obedeça ao chamado do Senhor. Ele responde a Jesus: Senhor, mas com base em tua palavra, iremos recomeçar. E o milagre acontece. Porque eles obedeceram ao chamado do Senhor. Então, recomeçar não tem a ver com o seu cálculo, o seu planejamento, a sua expectativa. Tem a ver com obediência. Mais ou menos uns 3 anos se passam na vida de Pedro. E certamente foram 3 anos incríveis, inesquecíveis. Onde ele presencia todo tipo de milagre. Coisas extraordinárias que Jesus fez, palavras que ele ouviu do Senhor. E lá pelas tantas, Jesus é preso. E Jesus é preso, e após esses 3 anos, toda uma relação onde Pedro vinha desempenhando um papel de liderança entre os discípulos de Jesus. E Jesus é preso, e Pedro acompanha aquilo, e acontece aquilo que nós sabemos. Pedro nega Jesus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes.
Não é que ele negou que adorava Jesus, não é que ele negou que ele era, digamos, um crente, não. Ele negou que sequer conhecesse Jesus. Nem sei quem é esse tal de Jesus. Ele percebe seu fracasso, ele chora amargamente, ele sofre com aquilo que aconteceu. Isso se dá numa sexta-feira, quinta para sexta, chega o domingo, Jesus ressuscita. Alguns dias depois, Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Jesus vai ao encontro de Pedro. E Jesus desafia Pedro a recomeçar o seu ministério. Por que ele deveria recomeçar? Para dar errado de novo? Para passar vergonha de novo? Para sofrer de novo? Para se constranger de novo? Ele deveria recomeçar, porque o Senhor estava chamando. Quando Jesus foi ao encontro de Paulo, Paulo já era crente. A gente às vezes não percebe isso, né? Paulo não era cristão, né? Mas ele era crente. Paulo não era um incrédulo cheio de pecados, com uma vida toda perdida, não. Paulo era um homem que acreditava em Deus, Paulo era um homem zeloso e conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, das tradições de Israel. Sabe, quando você evangeliza alguém, e a pessoa responde assim, eu? Para a igreja? Para quê? A minha vida é muito melhor do que a maioria dos crentes da igreja. Seria mais ou menos o que um Paulo poderia responder. E ele não estaria errado. Possivelmente, a vida que ele levava era muito melhor, muito mais comprometida moralmente. A única Bíblia que existia na época, lembrem-se, é o Antigo Testamento. O Novo estava sendo escrito. Paulo vai escrever, inclusive. Então, Paulo conhecia as Escrituras de cós salteado. Mas um dia, Jesus foi ao encontro de Paulo e o desafiou a recomeçar a sua relação com Deus, a recomeçar a sua relação com o seu povo. Paulo já tinha fé, Paulo já tinha temor, Paulo já tinha compromissos com uma vida religiosa, Paulo já tinha um status, Paulo era respeitado pelo seu povo, mas o Senhor o chamou a recomeçar tudo. O resultado desse recomeço foi o que nós conhecemos como apóstolo Paulo. Mas notem que nenhum dos cristãos daquela época acreditavam naquele recomeço. Nem os apóstolos, nem Pedro. Assim como às vezes a nossa expectativa em relação ao recomeço é zero, às vezes a expectativa dos outros para o seu recomeço é zero. Ninguém acredita que você é capaz de recomeçar, ninguém acredita que dessa vez vai dar certo, ninguém acredita que vale a pena, ninguém acredita que agora vai ser diferente, ninguém acredita. E as pessoas desincentivam você. Nada, esquece isso. Às vezes precisamos recomeçar, porque somos como o vaso que se estragou nas mãos do oleiro. Nos sentimos estragados. Somos a causa do nosso próprio estrago. Nos envergonhamos, nos decepcionamos. Aquele vaso representava o povo de Israel, o povo de Deus. Isaías capítulo 1 mostra o chamado de Deus para esse povo: venham,
Parem de fazer o mal, parem de fazer o que vocês estão fazendo e venham. Vamos recomeçar. E, como ponto de partida desse recomeço, eu lhes ofereço perdão, eu lhes ofereço purificação, eu lhes ofereço zerar a conta. Renovação espiritual para que vocês possam recomeçar. Às vezes somos como o filho pródigo, que abandonou a casa do pai por orgulho e foi parar junto dos porcos. Recomeçar é deixar o orgulho de lado e ir ao encontro do pai. Quebrantado, arrependido. Filhos precisam se humilhar diante do pai. Vasos precisam se humilhar diante do olheiro. Louvado seja Deus, porque Ele não despreza o barro do vaso que se estragou. Louvado seja Deus, porque Ele não despreza os filhos arrogantes, que praticamente destroem suas próprias vidas. Vasos de barro que se estragam podem recomeçar nas mãos do oleiro. Filhos perdidos podem recomeçar na casa do Pai. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, às vezes somos desafiados a recomeçar porque estamos acomodados, satisfeitos com esse tipo de espiritualidade que levamos. O próprio Paulo questiona essa mentalidade, lá em Filipenses capítulo 3, quando ele vai dizer: não penso eu que já tenha alcançado. Não penso eu que já tenha alcançado. Será que esse não é o seu problema? Será que você não acha que já alcançou? Paulo continua explicando como é que ele lidava com essa situação. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de conquistar aquilo para o qual eu fui chamado em Cristo Jesus. E esquecer o que ficou para trás. Não se prender pelo passado, seja ele bom ou ruim. Esse é o ponto. Meus fracassos, meus erros, minhas falhas não podem me impedir de ir na direção do chamado de Deus para a minha vida. Eu vou por obediência. Eu vou porque eu creio nele. Ao mesmo tempo, minhas vitórias, minhas realizações, aquilo que eu já tenho, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu desenvolvi ao longo de anos, tudo que você já tem, não pode ser uma desculpa para você não ir adiante. Eu vou recomeçar, porque esse mesmo Deus que me chamou lá atrás, continua me chamando. É o desafio do Apocalipse, do capítulo 2, aos cristãos de Éfeso. Vocês precisam lembrar onde vocês pararam e voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Precisamos recomeçar práticas de compromisso espiritual, coisas que fomos deixando de lado. Recomeçar porque um dia você fez, um dia você sentiu, um dia você se entregou, um dia você pensou, um dia você se permitiu. Aconteceram problemas na caminhada que te fizeram interromper. A culpa é sua, a culpa é do outro, a culpa é de alguém. Não importa de quem seja a culpa. O que importa é que o Senhor te chama a recomeçar.
É interessante aqui que nós lidamos com alguns problemas de motivação. Recomeçar, queridos, não pode ser motivado por algo relacionado à vaidade e orgulho, sabe? Não é que um papo do tipo assim, poxa, eu mereço estar numa posição diferente. Eu preciso recomeçar porque não é essa posição que eu mereço estar. Eu preciso estar numa posição de honra, de destaque. Então não se trata de você estar no nível superior aos outros. Se trata de você estar onde Deus te chama a estar. Se trata de eu estar no centro da vontade de Deus. Não é algo que eu vou fazer para causar inveja aos outros. Recomeçamos porque ouvimos o chamado do Senhor. Recomeçamos porque sentimos o toque do Espírito Santo. Recomeçamos porque percebemos a graça de Deus operando ao nosso redor, nos constrangendo a recomeçar. Vemos Deus usando pessoas, vemos Deus atuando na igreja e através dela para nos estimular ao recomeço. E a nossa motivação é o plano de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor nos chama a recomeçar, porque Ele não está satisfeito com a nossa vida espiritual. O Evangelho te chama a algo novo, a coisas novas, e esse plano nos motiva, porque através do Evangelho eu tenho a planta de tudo aquilo que Deus quer construir na minha vida. O Evangelho me revela o reino. O Evangelho me revela o que é a comunhão, o que é o corpo de Cristo. O Evangelho me revela o que é vida espiritual. E a gente vê isso e percebe que é maravilhoso, e percebe que é lindo. Eu vou recomeçar porque em Cristo eu vislumbro o resultado final da obra. Eu vou recomeçar porque em Cristo eu vislumbro o que eu posso alcançar. Eu vou recomeçar porque eu estou vivendo muito distante daquilo que Deus me chamou para viver. E aí, queridos, quando a nossa motivação é Cristo, nós encontramos forças para recomeçar, mesmo que você tenha chegado ao fundo do poço. Nosso problema é a nossa incredulidade. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. E pensamos assim porque colocamos a nossa fé em nós mesmos. Mas se é o Senhor quem está chamando, se é o Senhor quem está chamando, como Moisés orou, se o Senhor vai com a gente, se o Senhor vai com a gente, eu tenho segurança para ir aonde o Senhor me mandar ir, porque Ele está comigo. Eu não devo ir aonde o Senhor não me chama a ir. Se o Senhor não for conosco, não arredamos o pé. Mas se Ele for, a gente vai. E aí, queridos, nós vemos que o próprio Evangelho é uma história de recomeço, uma história que começa em Gênesis, no início a criação, no início tudo criado por Deus, em harmonia com Deus, inclusive o ser humano. Porém, resolvemos nos rebelar contra o Criador, pecamos, a harmonia virou desequilíbrio. E o que Deus fez? Qual foi a decisão de Deus? Destruir a criação? Destruir a humanidade? Talvez começar outra, do zero, diferente. Deus resolveu recomeçar. Em Cristo, Deus nos revela um grande projeto de recomeço. Ele começa em Gênesis. E ele recomeça na morte e ressurreição de Jesus.
Ele começou em Adão, ele recomeça em Cristo. O pecado atrapalhou o começo. Jesus recomeçou vencendo o pecado. A morte era sinal do que deu errado no começo. A ressurreição é o sinal de que o recomeço vai dar certo. O começo levou o ser humano para longe do jardim da presença de Deus. O recomeço, através de Jesus, nos traz de volta a presença de Deus. E nos garante que um dia estaremos no jardim de volta. Porque o mundo inteiro, o universo inteiro, será jardim da habitação de Deus. O Criador vem habitar na criação. Ele fará novos céus e nova terra. Por isso, queridos, nós somos nova criação. É o que o texto diz. Porque através de Cristo experimentamos os sinais do recomeço da nossa vida. A obra do Senhor em nossas vidas. É a evidência, o testemunho de que Deus está recomeçando a criação inteira. E Ele resolveu começar o recomeço pela nossa vida. O Evangelho é onde nossas vidas podem recomeçar. O Evangelho é onde encontramos condições para recomeçar a nossa vida, não importa o tamanho da destruição que existe para trás. Porque o Evangelho é baseado na graça de Deus. E essa graça, irmãos, ela é interminável. A graça de Deus, e esse é um dos aspectos mais sensacionais da graça de Deus, é que ela é interminável. Grave isso no seu coração. Quantas vezes você cair, quantas vezes você poderá recomeçar em Cristo? Caiu, recomece. Caiu de novo, e vai cair, você poderá recomeçar, porque não haverá caída, pecado, erro, que seja possível consumir a graça de Deus. A graça de Deus sempre é maior. A graça de Deus revelada em Cristo, ela é poderosa para sustentar o recomeço da sua vida. Então o meu recomeço não está sustentado em mim, na minha expectativa, no meu projeto, na minha capacidade. É Cristo. Não é porque amanhã vai ser outro dia, ou porque amanhã vai ser uma nova semana. O tempo não vai resolver o seu problema espiritual. Não é porque você agora tem algum tipo de estratégia infalível, algum plano perfeito que você vai passar a fazer e vai dar certo. Não é porque agora você promete de pé junto que nunca mais vai cometer aquele pecado. Você vai recomeçar. Porque nesta manhã, as misericórdias do Senhor, elas recomeçaram sobre a sua vida. E amanhã, as misericórdias do Senhor vão recomeçar novamente. E todos os dias, não importa o que você faça, não importa o seu erro, não importa o seu problema, elas vão recomeçar. E é por isso que nós temos motivos, razão, para recomeçar, para viver uma vida diferente. Vai ser fácil? Não. Longe disso. E isso nos leva a nos colocar na dependência de Deus. Disciplinas espirituais são disciplinas de recomeço. Cada culto, irmãos, cada culto é uma oportunidade de recomeço. E quantas vezes eu cheguei aqui aos domingos e sentei naquela cadeira, destruído, quebrado, triste, sem expectativas.
mas o Senhor me deu graça para recomeçar. Cada ceia é uma oportunidade de recomeçar. Porque a gente apresenta para Deus o nosso pecado. Apresenta para Deus a nossa falha. Apresenta para Deus a nossa incredulidade. Apresenta para Deus a mediocridade da vida que temos levado. E aí Deus, em contrapartida, apresenta para você Jesus Cristo. Você apresenta para Ele o seu erro. E Ele apresenta para nós Cristo. Só que Cristo, Ele é infinitamente maior do que qualquer erro, falha, pecado, ausência de fé que possa existir na sua vida. Temos a oportunidade de avaliar a nossa vida com muita honestidade, sem hipocrisias, sem fingimentos. Honesto. Uma avaliação honesta, sincera. E apresentar para Deus. Porque dele, em Cristo, temos graça para recomeçar. E aí, queridos, a gente vai aprender que recomeçar é um processo onde a gente precisa de outros para nos dar suporte. E o último desafio que eu queria destacar para o recomeço é porque a diferença fundamental do recomeçar para o começar é porque quando você recomeça, você não parte do zero, né? Você vai iniciar um curso, significa que você antes não estava estudando ali. Você vai começar uma obra, né? Então não existe. Você vai começar, né? Agora, quando você fala de recomeçar, existe um passivo. Existe algo que já está presente na sua vida. Traumas, memórias, feridas, marcas, dores. O texto diz que o Senhor faz de nós novas criaturas. Mas isso significa que Deus iniciou uma obra nova na nossa vida. Mas eu continuo me lembrando dos meus pecados, eu continuo sabendo que eu tenho fraquezas, eu continuo sabendo que eu tenho lutas. O seu recomeço nunca será bem sucedido se você não tratar com honestidade essas questões. Você não pode fingir que o passado não tem influência sobre você. Ao mesmo tempo, o nosso recomeço nunca será bem sucedido se ele for condicionado ao passado. Não dá para você começar na igreja se a sua experiência com Deus e com a igreja for determinado por aquilo que você viveu ruim no passado. Não dá para você começar uma jornada com o Senhor se isso for condicionado pelos fracassos anteriores. Nenhum recomeço dará certo se o nosso objetivo não for fazer melhor. Recomeçar não é apenas não repetir o erro, é mudar. É mudar. É fazer diferente. É repetir o que deu certo. É fazer de novo as primeiras obras que deram certo. Então, se eu não parto do zero, há coisas boas da minha vida que eu posso trazer para frente. É refazer o que deu errado. É tirar da nossa vida o que impede de seguirmos em frente. Hebreus capítulo 12 usa uma expressão que eu acho muito pertinente. Ele vai dizer
que nós devemos, na caminhada, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Então, as 3 palavras aí são importantes: desembaraçar do peso e do pecado. Pecado é pecado. Peso não necessariamente é pecado. Peso são coisas muitas vezes lícitas que nos atrapalham de seguir em frente. E o pecado e os pesos emocionais, atitudes, traumas, experiências, eles embaraçam. Se você está embaraçado, você não consegue caminhar, porque essas coisas estão impedindo você de ir para frente. Então, meu irmão, minha irmã, queria desafiar você nessa manhã a se desembaraçar, a apresentar para Deus com honestidade os pesos, os pecados, o passado, o que você traz, e dizer para o Senhor, pura e simplesmente: Senhor, eu te obedeço, eu ouço o seu chamado, e eu vou nessa direção. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, seja honesto com o Senhor, mas se você ouve a voz do Senhor, se você percebe o Senhor falando ao seu coração, se você sente o toque do Espírito Santo, se você entende que isso é com você, diga para o Senhor: Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu quero fazer e viver algo diferente na minha vida. Do jeito que está, não está bom. Do jeito que está, não está legal. Eu preciso viver diferente. Fale com o Senhor nessa hora. Diga para o Senhor: se dispõe a obedecer ao Senhor. Lembre-se das misericórdias do Senhor. Lembre da graça que é interminável. E lembre-se de quem vai sustentar esse recomeço. Não é você, não é a sua fé, não é a sua força de vontade. Quem vai sustentar esse recomeço é o Senhor. E lutas vão surgir no caminho, mas a graça de Deus é maior. Por isso você vai recomeçar e não vai desistir. Por isso você vai recomeçar e não vai retroceder. Porque quem vai sustentar esse recomeço é o Senhor. Ele vai dar graça, Ele vai dar força. Senhor, apresentamos nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toca com o Teu Espírito em nossos corações. Toca de forma poderosa e clara, Senhor, para que aqueles que precisam recomeçar a sua vida com o Senhor
Que nessa hora sejam constrangidos pelo Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, ó Deus. Que ouçam a tua voz. E que sejam, Senhor, capacitados no teu espírito a irem na direção do teu chamado, Senhor. Senhor, que seja uma manhã, que seja um domingo, que marque, Senhor, nas nossas vidas um recomeço espiritual, Senhor. Um recomeço da nossa relação com o Senhor, um recomeço da nossa vida na igreja, um recomeço, Senhor, dos nossos compromissos espirituais, um recomeço, Senhor, do nosso ministério, um recomeço, Senhor, de uma espiritualidade baseada na Tua Palavra, um recomeço de uma busca por santidade, um recomeço, Senhor, de um envolvimento maior no Teu reino, um recomeço, Senhor, de buscar em primeiro lugar a Tua Palavra e o Teu reino, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro, Senhor, com a Tua graça, sobre os pensamentos, ó Pai, que impedem-nos, ó Pai, de irmos adiante, pensamentos, ó Pai, de frustração, memórias, ó Deus, que trazemos, tomadas de dores e mágoas e sofrimento. Cobre-nos, ó Pai, com a Tua graça, Senhor. Cobre com a Tua graça, Senhor, a acomodação, o sentimento, Senhor, de que está tudo bem, que possamos nos incomodar, porque temos algo novo para viver, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E visita com graça aqueles, ó Pai, que estão recomeçando, que já estão nessa caminhada, Senhor, e que se sentem cansados, e que lutam com dúvidas, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, confirme nos corações que é esse lugar onde nós devemos estar, que é essa batalha que nós devemos lutar, que é nesse caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus, faz isso no nosso meio, faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na vida do Teu povo, faz isso no meio da Tua igreja, faz isso na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que este culto, esta igreja, esse lugar, seja, Senhor, de fato, um espaço de recomeçarmos para uma vida nova, para uma vida melhor, para uma vida que glorifique o Teu nome, para uma vida mais próxima da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.